Aí, meu amigo, minha amiga, voltamos aqui conectados no Sete Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual horário que você estará assistindo esse vídeo, mas eu espero que você goste desse vídeo, que ame esse vídeo, que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E nesse momento nós vamos estudar aqui o livro Eventos Finais de Ellen White, ok? Deixa eu buscar o livro ali, ele ficou ali atrás, uma falha nossa aqui. Mas como sempre, nós consertamos a nossa falha. Eu quero dizer para você que a gente grava esse vídeo aqui no meu estúdio. Esse aqui é o New Life Studios, ok? Eu estou sozinho aqui, tem a câmera ali e eu aqui. Estou dirigindo também o programa. Agora são 8 horas e 56 minutos e 47 segundos. Nós vamos ler o livro de Ellen White, tá? O livro Eventos Finais. Então, por que nós estamos lendo Eventos Finais aqui no Conectados 7? Para nos aproximarmos mais do nosso conhecimento a respeito dos últimos eventos da história da humanidade, né? Porque tantas coisas estão acontecendo para que nós venhamos a construir aqui uma parceria de fidelidade, de compromisso com a palavra de Deus e com os escritos proféticos, né? Com os acontecimentos proféticos desses últimos dias. Nós estamos acompanhando, gente, várias situações. Esta semana mesmo, parece que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aceitou o cessar-fogo, aceitou fazer um acordo de paz com a Rússia para cessar-fogo. Mas esta mesma noite, hoje é noite de... Nós estamos na quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 13, tá? E esta noite passada houve um bombardeio em Moscou. Então a Ucrânia mandou umas bombas lá para Moscou. Como é que pode? Ao mesmo tempo que ele quer um acordo de paz, um cessar-fogo, ele bombardeia a nação de Vladimir Putin, né? E bombardeia, tenta jogar drones com bombas em Moscou, que é a capital da Rússia. Eu não sei o que esses caras estão querendo, mas na minha opinião eles não estão querendo que a guerra acabe, não. Eles estão querendo que a guerra continue. Mas na guerra, como vocês sabem muito bem, quem que é sacrificado? A elite? Não. A elite sai fora do país de boa, rica, milionária. É o povo. Principalmente os jovens, né? Os jovens que são convocados para a guerra. Eu acho que uma tremenda covardia isso. Então, aí os soldados vão lá, né? Gasta-se milhões de dólares, né? Com armamento, com material bélico, drones, mísseis. Alguém está ganhando com essa guerra. Alguém está ficando muito rico com essa guerra. É uma guerra que está beneficiando a economia de algum país ou de alguns países, né? Em detrimento à miséria e à fome e à destruição de muitas pessoas inocentes. Não digo inocentes, mas talvez coniventes, né? Com essa situação. Porque, sinceramente, se eu fosse ucraniano, eu ia lutar para afastar Volodymyr Zelensky do poder. E se eu fosse russo, eu ia lutar para afastar Vladimir Putin do poder na Rússia. Porque são duas pessoas que, para mim, ambos são loucos. São loucos. Estão fazendo de tudo para prejudicar as suas próprias nações, o seu próprio povo. Isso não é patriotismo, é loucura, tá? Matar e destruir o seu próprio povo. E o povo que sofre, né? Principalmente os pobres, as pessoas pobres. Bom, mas eu não quero falar sobre guerra aqui, porque senão algum comentarista político, econômico ou grande sabedor de todas as coisas que acontecem no mundo vai falar: você é um idiota, você é um imbecil, você não deveria falar sobre esses assuntos, porque, para começar, você não sabe nada sobre esses assuntos. Eles sabem tudo, nós não sabemos nada, mas só que nós sabemos que tudo isso é ridículo, tá? Guerra em pleno século XXI, perseguição, morte, destruição, fome, é ridículo. Os caras deviam estar pensando na melhoria do seu próprio povo, né? No bem-estar do seu próprio povo, e não na guerra. Então, o capítulo 5, a vida devocional do remanescente, que fala sobre firmados em Cristo, moldados pelo Espírito Santo, a necessidade de estudar a Bíblia, controlar as aptidões morais. Aí falou sobre o exemplo de Enoque, né? Guardar as escrituras na memória, ensinar a mente a crer na palavra de Deus,
Apocalipse 14, uma âncora para o povo de Deus, preparação para provações futuras. Falou sobre Enoque, lembrar as bênçãos de Deus no passado, um tempo para séria reflexão. E aí o capítulo 6, que é o capítulo de estudo de hoje, que fala sobre o estilo de vida e as atividades do remanescente. E o texto aqui, na página, a partir da página 49, página 49, o estilo de vida e as atividades remanescentes. Só avisando que esse livro foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira em 2023. É a 18ª edição, tá? Escrito de Ellen G. White, tradução de Naor G. Conrado. Diz assim, o estilo de vida e as atividades, do remanescente. Vou garantir aqui a microfonia para não dar problema, tá? Espírito de serviço e abnegação. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração, né? Querido Deus, querido Pai, nesse momento que vamos abrir esse livro, a leitura desse livro, que nós possamos fazer uma leitura bem interessante, né, bem desenvolta e ao mesmo tempo inspirada e iluminada por Ti. Que os comentários que saiam da minha boca, como brasa viva, Senhor, venha diretamente do Teu altar. Que o Senhor possa nos usar, nos utilizar para falarmos a Tua especialidade, Senhor, que é a vida e salvação dos seres, das Suas criaturas. Continua conosco, fortalecendo cada vez mais a nossa fé em Ti, em nome de Teu Filho Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Diz aqui o texto: o espírito de serviço e abnegação. Deus tem esperado por muito tempo que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Por toda parte existe a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam para as instituições e organizações a obra da beneficência. Eximem-se do contato com o mundo e seu coração se torna frio, ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis. Morre no seu coração o amor que deve ser dedicado somente a Deus e às pessoas. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos e o anúncio do Evangelho aos perdidos não devem ser deixados para comissões ou para a caridade organizada. Responsabilidade individual, esforço individual e sacrifício pessoal são exigências do Evangelho. Isso aqui ela publicou em 1900, foi publicado pela primeira vez em 1905, começo do século XX. Nós estamos no século XXI, né? Faz tempo isso aqui já. Mantenham-se ocupados até que eu volte. Isso aqui, essas palavras foram palavras de Cristo, né? Mantenham-se ocupados até que eu volte. Jesus disse isso aos discípulos, a todos nós. Está no Evangelho. Cristo diz: mantenham-se ocupados até que eu volte. Lucas capítulo 19, verso 13. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida. Mas, até lá, devemos nos manter ocupados. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente a segunda vinda dele. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Cristo declarou que quando ele vier, a alguns de seu povo do advento,
estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e recolhendo o que foi ceifado, ou trabalhando no moinho. Não é a vontade de Deus que seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Tornemos nossa vida repleta de todas as boas obras que pudermos fazer. Na página 77 aqui, essa declaração, ela culmina, página 77, vamos ver lá, página 77, parece que repete essa mesma fala aqui. É isso mesmo. Sim. Cara, é muito interessante esse livro. Essa carta foi escrita em 22 de dezembro de 1893 como resposta a uma carta de um dirigente em Battle Creek. Como se cada dia fosse o último. Subtítulo. Isso aqui ela falou isso aqui, tornemos nossa vida repleta de todas as boas obras que pudermos fazer. 1889. Então nós temos que estar ocupados em fazermos boas obras, trabalhando, né? Ocupar a nossa vida, não podemos ser ociosos. Como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando e confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã, consagrem-se a Deus com seus filhos. Não façam cálculos para meses ou anos, eles não lhes pertencem. Um curto dia é o que lhes é dado. Como se esse fosse o último dia de vocês na terra, trabalhem para o Mestre durante suas horas. Apresentem a Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados, conforme sua providência indique. 1902 que ela escreveu. Dedicada à observância do sábado. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, por meio da observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte para Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Durante toda a semana devemos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas materiais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado com os 6 dias anteriores será deixado para o sábado. Devemos atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados, e não será tido por inocente aquele que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia estão em perfeita harmonia com seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou em outro dia qualquer. Eu tenho que contar para vocês que eu estou trabalhando e hoje surgiu essa questão. Eles vão fazer matéria no sábado. Eu falei, olha, sábado eu não venho. Nem sábado de manhã, nem sábado à tarde, nem sexta-feira à noite. Então eu já deixei claro no meu serviço lá pro dono, proprietário da produtora que eu estou trabalhando, que sábado eu não vou. Deixei bem claro isso aí.
E se quiser me mandar embora, pode me mandar embora. Deus não vai me desamparar. Eu não vou ficar a ver navios por isso. Deus vai estar comigo em todas as situações. Inclusive, se eu for ficar sem emprego de novo, sem trabalho de novo. Né? Deus nunca deixou de suprir as minhas necessidades. E o sábado para mim é um dia santo, é um dia para dedicar ao trabalho de Deus. Não é um dia secular, não é um dia para eu fazer trabalho convencional, nem ganhar dinheiro para mim. O sábado para mim é um dia para trabalhar em prol do Senhor, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. É um dia de prazer, de bênção, de alegria, de felicidade. O sábado para mim é um dia mais prazeroso da semana, é o Santo Sábado. Fiéis nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem que ser trazido ao seu tesouro para ser empregado na manutenção dos obreiros do Evangelho em seu trabalho. Leiamos atentamente Malaquias 3 e vejamos o que diz o Senhor a respeito do dízimo. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambas e explica a sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para se consagrarem a Ele e realizar segundo sua capacidade o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade, ao fazer donativos e ofertas, Ele deseja que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. A caridade na hora da morte é um pobre substituto para a beneficência em vida. Entendeu? Olha só, a caridade na hora da morte é um pobre substituto para a beneficência em vida. Então a gente tem que fazer caridade e fazer o melhor que pode a todo momento, no serviço, em casa, para as pessoas com quem nós nos relacionamos dia a dia. Tudo que você for fazer tem que ser da melhor qualidade possível para você. Você tem que ser caridoso, não somente nessa questão de ser caridoso com a pessoa, mas no seu empreendimento, no seu esforço para fazer o seu melhor. Porque é dessa forma que você estará agradando a Deus, agradando a si próprio, lógico, e agradando a Deus. E se seu patrão, a sua chefa, o seu chefe perceber isso, maravilha. Se não perceber, fazer o quê? Né? Você está fazendo o melhor. Então, que você continue assim fiel. Nós continuemos sendo esmerosos, né? Fazendo tudo com bastante esmero, né? E o melhor que pudermos. Né? À medida que nos aproximamos do fim do tempo, aumentam continuamente as necessidades da obra. A obra o quê? Está falando da obra do Evangelho, né? O trabalho nos campos do Senhor. Somos colocados sob prova no mundo a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos bens para que o uso que fizermos deles possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Então nós temos que prestar atenção, gente. A gente tem que se desligar mesmo do pecado. Não podemos continuar pecando. Não podemos continuar sendo levados e atraídos pelas coisas e pelos prazeres desse mundo. Nós temos que nos voltar para as coisas celestiais, para o mundo celestial. Fazemos a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa vontade pecadora, pecaminosa, mas a vontade do Santo dos Santos. Cristo nos disse e fala a todos nós: sede perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial, vosso Deus. Então nós temos que ser esmerosos, temos que ser exímios praticantes da vontade de Deus em nossas vidas. Olha só, vou repetir aqui. À medida que nos aproximamos do fim do tempo, aumentam continuamente as necessidades da obra, o trabalho de Deus, salvar vidas, salvar almas para Cristo.
somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos bens para que o uso que fizermos deles possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Ó, tá vendo? Então todos os bens que Deus te dá, toda a riqueza que Deus te dá, é uma provação para saber se você estará condizente, né? E estará preparado para que Deus possa confiar a você as riquezas eternas. Então os bens que você tem é para ajudar na pregação do Evangelho, é para salvar vidas, não é para você esbanjar com coisas que não faz nenhum sentido, né? Que não tem um porquê você gastar seu dinheiro, gastar sua energia com coisas que não lhe valerão a vida eterna, que não lhe valerão o crescimento para a vida eterna, para você viver a vida eterna. Estabelecer novas instituições. Aqui está falando, a obra de Deus tem que estabelecer, isso é verdade, Deus está, a obra de Deus sempre está crescendo, né? Nessa questão de novas instituições aqui. Alguns poderão dizer, se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, hospitais e fábricas de alimentos? Que necessidade há de que nossos jovens aprendam ofícios? Faz parte do desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que Ele nos deu. Não podemos fazer isso a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Uma grande obra precisa ser feita em todo o mundo, e que ninguém conclua que, em virtude de estar próximo ao fim, não mais existe necessidade de esforço especial para o estabelecimento das várias instituições que a causa demandará. Quando o Senhor nos disser que não mais deveremos empreender esforços para o estabelecimento de casas de culto, escolas, hospitais e publicadoras, terá chegado o tempo de cruzar os braços e permitir que Ele termine a obra. No entanto, agora temos a oportunidade de demonstrar zelo em favor de Deus e amor pela humanidade. Obra médico-missionária. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, eles devem, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Os que fazem isso encontrarão oportunidade de trabalho em qualquer parte. Haverá indivíduos sofrendo, muitos necessitarão de ajuda, não só entre os de nossa fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Desejo dizer-lhes que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como transigências pecaminosas. Gente, aqui fala de chá, café, fumo e álcool. O chá e o café é colocado no mesmo patamar do fumo e álcool. Olha só. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa.
Estes não devem ser postos na frente como o tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas completamente rejeitados. Ficou claro isso? Deus me ajude. Deus nos ajude, né? A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Esses são os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e assim se torna mais difícil resistir ao mal. Gente, que sede, não? Que sede. Então nós temos que realmente tomar, né, e comer coisas saudáveis, porque dessa forma nós teremos mais forças para resistirmos ao mal. É isso que ela quer dizer aqui, né? Retornar à alimentação original. Aí ela fala sobre a alimentação original, como retornar ao regime alimentício que Deus nos representou a raça humana desde o Éden, né? Retornar à alimentação original. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Nossa, devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Que Deus nos ajude. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo e que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Isso aqui foi publicado na revista Review and Herald, do dia 27 de maio de 1902. Eu vou ler de novo essa última parte aqui, ó. Muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Gente, isso aqui é muito sério. Tempo para jejum e oração. Agora e daqui por diante até o fim do tempo, o povo de Deus deve ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Deve separar dias de jejum e oração. Pode não ser exigida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. O verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos,
é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. As pessoas precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal, e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará disposição e vitalidade a toda experiência religiosa. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que o perigo e a crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Nossa, o mundo entrou na igreja? O mundanismo entrou na igreja? Testemunhos, volume 5, página 209 e 210. Isso ele escreveu em 1882. Inteira confiança em Deus. Por causa de obreiros não consagrados, as coisas às vezes vão mal. Poderemos ter que chorar pelos resultados do mau procedimento de outros. Mas não nos preocupemos. A obra está sob a supervisão do bendito Mestre. Tudo o que ele pede é que os obreiros vão até ele para receber suas ordens e que obedeçam à sua direção. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas, instituições, tudo ele leva no coração. Por que se preocupar? O intenso desejo de ver a igreja impregnada de vida tem de ser temperado com a inteira confiança em Deus. Que ninguém sobrecarregue as habilidades que Deus lhe deu num esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Não pode o poder humano apressar a obra. A ele tem de se unir o poder dos seres celestiais. Mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lado, a obra de Deus seria levada avante. Está vendo? Por isso que eu digo para você, a gente não vai apressar a vinda de Cristo não, gente. Porque está determinado que ela será feita pela vontade do Espírito Santo de Deus. E na plenitude do tempo, vai encerrar o tempo de graça. E na plenitude do tempo, Cristo voltará em poder e grande glória nas nuvens dos céus. Isso aqui ela escreveu em 1902. O culto familiar. Olha que interessante sobre essa questão de nós fazermos culto todos os dias em casa. O culto familiar. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não permita que os filhos ou qualquer membro da família tenham sentimento de aversão a eles, devido à monotonia ou falta de interesse. Quando um extenso capítulo é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Escolha o pai um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser feitas perguntas, podem se fazer declarações interessantes, ou pode ser apresentada como ilustração alguma experiência curta e ao ponto. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas, mas deve expressar suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graças. Então o culto tem que ser interessante para as crianças. E tem que ser curtíssimo, né? E deixar sempre uma lição para a criança pensar durante o dia inteiro. Eu sempre fiz isso com a minha filha. Hoje minha filha tem 2 anos. É a mãe dela também, né? Que também era muito consagrada nesse aspecto aí.
Nosso lar cresceu bastante assim, com cultos, né? E isso aqui White escreveu em 1884. Não vem ao caso agora a minha vida pessoal, mas nós temos que praticar isso em casa, né? Com as nossas crianças. E hoje em dia nós temos as lições apropriadas para as idades de cada criança. E nas lições vem trazendo os temas necessários, as passagens bíblicas necessárias, as histórias necessárias para as crianças. Então os pais não devem deixar de comprar a lição da escola sabatina, gente. Eu devo avisar, né, que a lição da escola sabatina para o trimestre que vem já chegou, está aí. Né? A gente vai estudar aqui as lições da escola sabatina dos adultos. Mas as crianças têm que ter a lição. O pai e a mãe têm que se preocupar com isso. Quem educa tem que se preocupar com os meninos, com as meninas, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, e adquirir essas lições para eles. E tem que ser feito o culto em casa. Tem que ser um hábito, né? Costume da família. Cuidado ao se envolver com o mundo. Enquanto esta mensagem estiver soando, enquanto a proclamação da verdade estiver realizando sua obra de separação, nós, como fiéis sentinelas de Deus, devemos discernir qual é a nossa verdadeira posição. Não devemos nos unir a pessoas mundanas, para não ficarmos impregnados de sua influência, para que nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encaremos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das supostas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e nos manter afastados delas. Ellen White escreveu isso aqui em 1893, foi publicado. Ela falou em 1888, na material de 1888, mas foi publicado em 1893. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento, shows de rock, shows artísticos, essas coisas de estádio de futebol, essas coisas. Tem que ter prestar atenção nisso. Aqui, ó. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento meramente para o próprio prazer. Vincular-nos por contratos ou em sociedades ou associações comerciais com os que não pertencem à nossa fé não está de acordo com o plano de Deus. Devemos nos unir a outras pessoas, contanto que não sacrifiquemos princípios. Isso não quer dizer que devemos nos unir às suas lojas e sociedades, mas que demonstremos a elas que nos identificamos com questões da temperança. Ela está se referindo aqui às questões de temperança, tá? De saúde, etc. Recreação aprovada por Cristo. É privilégio e dever dos cristãos procurar revigorar o espírito e fortalecer o corpo por meio de recreação inocente, com o propósito de usar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Os cristãos têm ao seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com certeza infalível quais são os prazeres lícitos e corretos. Podem desfrutar de recreações que não dispersem a mente ou comprometam a espiritualidade. Não iludam, nem tragam como consequência uma triste influência que destrua o respeito próprio ou os impeça de ser úteis. Caso possam levar consigo Jesus e manter-se em espírito de oração, estarão perfeitamente seguros. Nossas reuniões e nossa conduta devem ser dirigidas de tal maneira que, ao voltarmos para casa, possamos ter a consciência livre de ofensa para com Deus e as pessoas. A consciência de não termos ferido ou prejudicado de algum modo aqueles com quem entramos em contato ou de termos exercido influência nociva sobre eles. Qualquer atividade na qual você puder se envolver pedindo sobre ela com fé, a bênção de Deus não será perigosa. Mas todo divertimento que desqualifica para a oração particular,
para a devoção ou para tomar parte nas reuniões de oração não é seguro, é perigoso. Isso foi publicado em 1913. Música que eleva. Agora fala sobre música aqui, ó. Como essa questão de música é coisa séria, né, para Deus. Deus sempre fala sobre essas questões de música, olha só. Assim como os filhos de Israel, viajando pelo deserto, animavam sua viagem com melodias de hinos sagrados, Deus ordena a seus filhos, hoje, que aleguem sua vida peregrina. Existem poucos meios mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. Do que repeti-las em cânticos. Esse cântico tem um poder maravilhoso. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Poder para ressuscitar pensamentos e despertar compaixão, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e enfraquecem o esforço. A música faz parte do culto a Deus nas cortes celestiais. E devemos nos esforçar em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração tanto quanto a prece. O uso de instrumentos musicais não é absolutamente questionável. Eles eram usados nos cultos dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e o símbolo, e a música deve ter seu lugar em nossos cultos. Então tem instrumento de dedilhar, de sopro, de ritmo, né? Enfim, N instrumentos, né? Entretenimento perigoso. Gente, tá longo, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai até... Será que vai dar? Olha, tem bastante página ainda. Vamos só até entretenimento perigoso e depois a gente fala sobre vestuários e adornos nos próximos vídeos, tá? Até terminarmos esse capítulo, é um capítulo longo, tá bom? Vamos falar só até aqui o entretenimento perigoso. Entretenimento perigoso. Aí a gente para por aqui nesse vídeo, ok? Depois a gente continua a partir daqui, ok? Entretenimento perigoso. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Nossa, falando sobre teatro, eu fico pensando sobre novelas, né? Sobre filmes que a gente assiste hoje em dia. Não deveríamos nem assistir essas coisas, né? Os programas de hoje em dia. Meu pai. Vou repetir. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, o teatro é justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos imorais e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Cara, quem é viciado em novela e filmes, então, hein? As cantigas vulgares, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Por isso que muitos namorados e namoradas, mesmo adultas na igreja, adulteram, fornicam, fazemos sexo antes do casamento. Somos impuros nessa questão da sexualidade. Por quê? Porque a nossa mente está impregnada com a sensualidade desse mundo por causa das coisas que nós assistimos na TV, né? Nos filmes, ouvimos das músicas. É por isso que a sociedade toda, num todo, inclusive na igreja, está sensualizada, está sexualizada. As cantigas vulgares, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste regularmente a essas exibições
será corrompido nos princípios. Não existe em nosso país uma influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. E o que é uma novela? O que é um filme, se não exibições teatrais, gente, filmadas e depois editadas, etc., trabalhadas com música, né, com todo um aparato ao redor. Teatro dentro da nossa casa, através da TV, dos vídeos que nós assistimos no nosso celular, no nosso computador, em todos os meios, né, onde nós estamos aí para entretenimento. Incrível, né? Mas é assim. O gosto por essas cenas aumenta cada vez que se assiste a elas. Assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se intensifica com o seu uso. Quanto mais você toma refrigerante, mais você quer tomar refrigerante. Quanto mais você toma um vinho, você quer tomar vinho. Quanto mais você assiste filmes, você quer assistir mais filmes. Quanto mais você assiste novelas, você quer assistir mais novelas. E aí vai. Programas, e assim é. É viciante. Viciante. A bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria morrer num lugar desses. Ninguém gostaria de ser encontrado ali quando Cristo retornar. Isso ela escreveu em 1882. Foi publicado em 1882. Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afastam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles aos quais podemos levar Jesus conosco. É claro, paremos por aqui, né? E aí, a partir daqui, nós vamos continuar, tá bom? A partir daqui. E aí, o próximo assunto do nosso próximo vídeo sobre a leitura desse livro é sobre vestuário e adornos. Não podemos perder isso aqui. Tanto homens quanto mulheres, tá? Sobre vestuários e adornos, ok? Encerramos aqui o nosso estudo aqui do livro Eventos Finais. A gente continua nos próximos vídeos aí, se Deus quiser, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Obrigado por ter estado conosco até agora, nesse momento, nesse vídeo, tá? Compartilha ele para seus amigos, para todo mundo que você gosta, que você ama, tá bom? Não esqueça, gente, de dar o like. O like é importante para nós, para que os robozinhos lá do YouTube compreendam que esse vídeo foi interessante, né, bom, né, e ele vai indicar para mais pessoas ainda, tá? Os algoritmos, né, algoritmos que fala, né? Então nos ajude aí, tá? Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Se você quiser fazer um comentário, faça um comentário, nem que seja um emojizinho que você colocar no comentário aí, já ajuda muito, ok? Não esqueça disso. E se inscreva se você não está inscrito também. Fala para outras pessoas das suas linhas de transmissões a se inscrever nesse vídeo. Nós precisamos de inscritos, muitos inscritos, porque assim o YouTube vai compreender, o algoritmo do YouTube vai entender que a gente tem que levar isso aqui para mais gente e tudo mais e tal. E vai ser o nosso sonho, se um dia nós conseguirmos a plaquinha do YouTube, né, para estarmos com muito mais pessoas nos assistindo, indicando o vídeo e ajudando a proliferar, a propagar sobre as questões relacionadas ao reino de Deus, relacionadas ao Evangelho de Cristo. Ok? Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco até agora. Persista, insista e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Bye, bye.